Mesmo quando eu não sabia nada sobre autismo, há uns 4 anos atrás, eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Só que eu não sabia explicar o que estava de errado. E aí eu fui... qual é a palavra que eu posso usar? É muito forte, maltratado, eu tô procurando outra palavra. Mas eu fui maltratado, fui ridicularizado pelos outros pais por questionar isso, sabe? Que eu questionei. Porque assim, o diagnóstico, a maneira que a gente recebeu o diagnóstico, isso é importante que você que tem que quem tá nesse vídeo agora, fique nesse vídeo e compartilhe para que outros pais, porque nesse vídeo eu tô falando a coisa mais importante do mundo que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu recebi o diagnóstico e não me disseram. Então, esse vídeo é de alta relevância, eu tenho obrigação moral de gravar esse vídeo. Assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu não sabia absolutamente nada. E foi da maneira que 99% dos pais no Brasil vão receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista dos seus filhos. Eu recebi o diagnóstico assim. A gente foi num neuropediatra do SUS, um homem já médico há mais de 20 anos, pelo menos, com cabelinho branco, já devia ter... porque provavelmente ele ainda está vivo, né? Isso faz 4 anos. Ele deve ter entre 55 e 60 anos, mais ou menos, um médico, tá? Um neuropediatra, com título de neuropediatra. Eu tô sendo bem taxativo, vocês vão entender por quê, tá? Fui num médico. Ele deu o laudo, e no laudo ele deu uma indicação de tratamento. Quando um médico te dá uma indicação de tratamento, nós, a população normal, a população geral, a gente imagina que aquela indicação de tratamento que o médico deu pra gente é a indicação de tratamento com a melhor evidência científica do momento. Né? Em nenhum momento se passa pela nossa cabeça nada diferente disso. E aí veio o momento que eu fui ridicularizado. Aí eu comecei a entrar em grupos de pais e mães de autista e não parei mais, né? Hoje eu já tô em sei lá, uns 200 grupos, entre grupo de WhatsApp e grupo de Facebook. E páginas de Instagram e tudo mais. E aí eu fazia uma pergunta que eu era ridicularizado. A pergunta era: vem cá, porque o primeiro sinal, o primeiro problema, a coisa que mais nos incomodava e a coisa que fez o diagnóstico ser tão fácil das duas crianças é que nenhum dos dois falava nada. E até hoje o Pedro ele não tem uma fala fluente funcional, né? Ele tem uma fala funcional. Então existem marcos do desenvolvimento, nós somos uma Homo sapiens, então tem marcos do desenvolvimento. Tipo assim, criança com 2 anos ela fala frases. Se a criança com 2 anos ela fala palavras, ela está abaixo do marco. Então não existe essa história de cada criança tem seu tempo. Isso não existe. Então assim, se uma criança de 2 anos ela não fala frases, fala palavras, ela está abaixo. Se uma criança de 2 anos ela não fala nada, ela está muito mais abaixo ainda. E era o caso dos meus 2 filhos quando eles receberam o diagnóstico, não falavam nada. Por isso que o nome da campanha Me Ajude a Falar e por isso que foi fácil de diagnosticar, porque entre outros sinais indicativos para preencher o critério de diagnóstico do espectro autista, o mais gritante era a ausência de fala. E era o que mais nos preocupava. Não é mais, depois, mas isso é assunto para outro vídeo, senão vai ficar muito longo esse. Aí eu perguntava para as mães assim: quanto tempo levou pro teu filho falar depois que ele começou com a fono? Aí elas respondiam, a maioria das respostas eram tipo assim: foi maravilhoso, quando ele começou com a fono ele não falava, e hoje ele fala. E aí eu perguntava, que legal, que coisa boa, quanto tempo levou? Aí uma respondeu, levou 5 anos, a outra assim, demorou 3 anos, demorou 4 anos. E aí eu perguntava para elas assim, me diz uma coisa, como é que tu sabe que teu filho ele começou a falar por causa da fono, ou ele começou a falar porque o tempo passou? Como assim? Tu tá questionando os médicos, tu não sabe de nada. Quanto tempo faz que tu... A primeira coisa que elas falavam para me desmoralizar era: quanto tempo faz que tu recebeu o laudo? Eu falei, faz 1 semana. Tu não sabe de nada, tu tem muita coisa para aprender, fica falando porcaria aí pra gente, sai daqui,
fui excluído de grupos, eu fui maltratado, posso dizer que eu fui, muito embora seja uma palavra forte. E aí, ontem, e aí eu vou deixar o vídeo dele aqui no link, tá? Ontem eu assisti um vídeo do doutor Lucelmo Lacerda, que ele é doutor, tem um filho autista também, o Benício, e ele passou pela mesmíssima coisa. Ele recebeu a mesmíssima coisa, tá? Então, isso que o médico indica, que o neurologista indica, e tem o mesmo efeito de ficar em casa. Esse tratamento eclético. O que é o tratamento eclético? Leva na fono, a fono, ela, com o repertório que ela tem, ela vai abordar da maneira que ela acha que deve, leva na TO, e depois de ter outra consulta com a TO vai avaliar e vai intervir da maneira que ela acha que deve, aí no caso psicóloga, psicomotricidade, mesma coisa. Isso é o tal do tratamento eclético, que é o 99% do que é indicado por aí. Que não tem nenhuma evidência que não funciona. Aliás, não é que não tem evidência que funciona. É ao contrário. Tem evidência que essa terapia, ela tem o mesmo, e que não é terapia, na verdade, que essa conduta tem exatamente o mesmo efeito que ficar em casa. O mesmo efeito. A criança, se ela melhorou porque o tempo passou. Porque ela cresceu. Não porque ela estava indo lá. Então, assim, a gente gasta um caminhão de dinheiro levando as crianças em terapia eclética, que não é terapia, não é. Aquilo ali é a fé do médico. Então o médico, ele ferrou para sempre. Ele prejudicou para sempre a vida dos meus filhos, a vida de toda a nossa família, prejudicou para sempre a vida do Lucelmo Lacerda. Ele, nesse vídeo, que ele até se emociona contando isso, porque, assim, existe uma diferença de bilhões entre iniciar o tratamento de uma criança, tratamento correto, ABA, né, ou ACA, que seria Análise do Comportamento Aplicado, a iniciar com 2 anos e meio e iniciar com 8 anos, existe uma diferença enorme de galáxias, de estrelas, uma diferença abissal, impossível de descrever. Então, assim, eles nunca mais, os meus filhos e o Benício, filho do Lucelmo, nunca mais vai recuperar essa janela, esse tempo perdido. Nunca mais. Os meus filhos e o filho dele, os filhos que receberam esse tipo de indicação, que não é tratamento, isso é a fé do médico. Porque ele poderia ter me dito isso, ele poderia ter dito, olha, eu não sei qual é a terapia indicada, porque nem daria para chamar isso de terapia, porque isso é um crime hediondo. Eu não sei qual é a terapia indicada, mas eu acredito que indo por esse caminho vai ser bom, vai ter resultados. Aí eu poderia escolher, poderia dizer assim, faz sentido, eu também acredito nesse médico, eu vou acreditar nesse médico, e vou fazer, eu tenho essa fé. Não tem problema nenhum. Se ele indicasse tratamento com cristais, tratamento com óleos essenciais, e eu tenho essa fé que vai funcionar e quero fazer, tudo bem. Mas não, ele me indicou uma coisa que ele tem fé como se fosse tratamento. E isso prejudicou para sempre a vida do Pedro e do Breno, e eles estão fazendo há 33 semanas, eles começaram há 33 semanas o tratamento de verdade, que tem evidência científica, baseado em ciência, baseado em análise do comportamento aplicado. É uma ciência o que eles estão fazendo. Oi! Não é, oi meu amor, não é um tratamento eclético o que eles estão fazendo agora. Em outro vídeo depois desse eu vou explicar o que eles estão fazendo com detalhe e qual que é a terapia que funciona. Então se inscreve, ativa as notificações para não perder o próximo vídeo, porque na internet, se a gente fizer vídeo de muito mais do que tempo do que esse aqui já foi, as pessoas não assistem. E a nossa ideia é atingir o maior número de pessoas possível, então eu estou encerrando esse vídeo não porque o assunto encerrou, eu estou encerrando porque o tempo ele já se estendeu demais. Então fica aí, acompanha, se está assistindo no Facebook, segue no Facebook, se está assistindo no Instagram, segue no Instagram, se está assistindo no YouTube, se inscreve e ativa as notificações, que essa semana ainda eu vou gravar o vídeo explicando qual que é o tratamento que funciona, tratamento de verdade, que tem evidência científica. Vou gravar um vídeo só sobre isso. Uma aula só sobre isso, sem falar mais nada. Tá, pessoal? Muito obrigado.
Quem assistiu até aqui?